Olá, amigos. Que prazer estarmos juntos novamente. Quem nos fala é Júlio Damasceno, da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro. É uma alegria estarmos aqui novamente e quero aproveitar para saudar especialmente os amigos de Franca, do Idefran, o nosso Felipe Salomão, o nosso Rui, né? Amigos queridos, nossa Anderci, os amigos do Templo Espírita Vicente de Paulo, que cederam sua plataforma, né, YouTube, para colaborar aí com o nosso 17º Congresso Rustem. Então, a toda a comunidade querida de Franca, o nosso abraço, a nossa primeira mensagem. Queremos também saudar a todos os amigos da nossa querida Casa de Recuperação, da família Ibis, né? Da TV Ibis, que sabemos aqui que nos acompanham, a todos que estão nesse momento, perdão, conectados, juntando-se a essa corrente do bem, para que, mais uma vez, possamos trazer de volta juntos o cristianismo do Cristo, o cristianismo de Jesus, que é o amor, a caridade, a fraternidade incondicionais. Né? Bom, que Jesus nos inspire, nos ampare, que seja um encontro proveitoso para todos. Esperamos que apreciem. Pensando sobre o que dizer, o que trazer para essa 17ª edição do nosso Congresso Rustem, nós lembramos primeiro dessa frase aqui de Jesus, que sempre calou nos nossos corações de uma forma muito especial. Disse ele certa vez aos apóstolos: "Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco." Os apóstolos trabalhavam muito, né? Seguiam um ritmo de Jesus que não era fácil. Despertava muito cedo e o dia inteiro andando e curando e atendendo a multidão. Então, era um trabalho afanoso, né? E, em determinado momento, ele, então, os acolhe, os separa da multidão para que possam se refazer, para que possam respirar e receber um pouco dos seus eflúvios, né? Sempre vivificantes, curadores, para que pudessem mais tarde, então, retomar o trabalho conforme desejado. E me ocorreu, lembrando dessa frase, que talvez o que nós estejamos precisando nesse 17º Congresso Rustem seja um momento exatamente assim, um remanso, um momento de reflexão, de calma, devagar, porque a realidade aí fora está muito complicada, né? Nós sabemos, para todos, a situação da pandemia, as questões todas econômicas decorrentes da pandemia, que se sobrepõem a um cenário que, né, já não era fácil de nenhuma maneira. Então, nós todos estamos precisando de um momento como esse,
com Jesus, né? Um momento de refletirmos, de repousarmos um pouco do mundo lá fora, da vida lá fora, e termos a chance, a oportunidade de um encontro mais reservado, mais sossegado para pensar, para refletir. Então, esse é o convite que nós fazemos. A dificuldade desses períodos de transição foi levantada, foi diagnosticada, foi apontada pelo próprio codificador Allan Kardec, ainda lá no século XIX, quando todo esse ciclo estava começando, né? Vejam só, diz ele lá na Revista Espírita de junho de 1865, como que a prever os nossos dias, né? Os períodos de transição são sempre difíceis de passar. Olha aí, os períodos de transição são sempre difíceis de passar. E diz mais: saibamos fazer as necessárias concessões às épocas de transição, porque na natureza nada se opera de maneira brusca e instantânea. Então, meus irmãos, a natureza não dá saltos, todos sabemos, mas não é no período de uma única existência humana, em 70, 80, 100 anos, que a transição se dá. A natureza tem ciclos longos, né? As mudanças ocorrem suavemente, vagarosamente. Há sempre aquela história de quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Por quê? Porque as tamareiras às vezes levam muitos e muitos anos para frutificar, a tal ponto que planta uma geração e colhe a seguinte. E é mais ou menos o que nós estamos vivendo. Apesar dessa transição ser suave em termos de tempo, prolongada, dilatada, dentro da perspectiva humana, nem por isso ela é mais fácil ou menos difícil de ser enfrentada. Então, nós todos hoje sentimos claramente o peso dessa transição, encarnamos, né, sabendo que enfrentaríamos dificuldades e o peso dessa guinada histórica que estamos vivendo, mas na hora H somos humanos e sentimos, né? Sentimos a pressão, sentimos a dificuldade em âmbito familiar, pessoal, profissional, em todas as frentes. E nessas horas, como diz aqui o codificador, que é preciso saber fazer as necessárias concessões, é preciso ter paciência, é preciso ter lucidez para enfrentar com bom ânimo, com força, com boa disposição, né, esse bom combate que nós estamos vivendo nesse momento. Então, nesse sentido, a transição pode ser perfeitamente comparada àquela tempestade que fez acreditar aos apóstolos, aos discípulos do Cristo, que o barco sossobraria, né? Ia afundar. E recorreram a Jesus dizendo: Mestre, estamos a naufragar. Que é um pouco a tradução da sensação que muitas vezes temos. Poxa, será que o mundo vai acabar mesmo? A situação está tão difícil, os problemas se acumulam, né? Agora temos Covid, mas os nossos problemas, por mais grave que seja a pandemia e tantas mortes causadas, tantas dores, tantas situações dolorosas, ela não é o nosso único e talvez não seja nem o nosso principal problema, porque temos outros
tão ou mais graves, né? Por exemplo, como uma miséria pandêmica também, que atinge populações do mundo inteiro, crianças, adultos, homens, mulheres, jovens, idosos, de todas as etnias, em situações dolorosas, dramáticas, né? Como essa que estamos aqui a ver. Então, esse problema se sobrepõe ao da pandemia da Covid, né? Da mesma forma, a questão dos refugiados. Hoje mesmo, eu estou gravando esse vídeo uma semana antes, né, do Congresso, saiu um número impressionante. Nós temos hoje 82 milhões de pessoas refugiadas no mundo inteiro, apátridas. Pessoas que deixaram suas cidades, seus países, que não têm onde morar, não têm onde viver e não sabem para onde ir. Jesus, né, dizia com muita propriedade que o Filho do Homem não tinha sequer uma pedra onde repousar a cabeça, e nós podemos dizer que é a situação desses todos, porque não tem nenhum pedaço de chão para chamar de seu. Com famílias, também com idosos, mulheres, crianças. Na Grécia, há pouco tempo, um desses acampamentos pegou fogo, numa situação dramática. 82 milhões de pessoas. Eu acho que dá 4 vezes a população da cidade de São Paulo. Assim, países inteiros que não têm essa população, né? Então, uma situação realmente triste e a pedir uma solução e que só faz aumentar no dia a dia de maneira lamentável e impressionante, né? A crise climática, anos e anos sucessivos de alertas, de situações envolvendo, né, essa questão, e só se agravando, e a comunidade global parece que sem uma capacidade de resposta, sem uma união à altura da gravidade do problema, né, para poder responder de maneira mais assertiva, mais positiva. Então, nossos problemas são muitos. E a sensação do barco na tempestade faz sentido, é compreensível que as pessoas tenham dificuldade de conviver com essas crises que seguem em paralelo tão impressionantes, tão impactantes para o nosso dia a dia, né? A questão que nós nos colocamos e que gostaríamos de compartilhar com os nossos amigos nesse 17º Congresso Agostem nós, espíritas, que estamos vivendo, encarnados aqui, presentes, esse momento, qual será a nossa obra em meio a essa crise, nessa condição? Como seremos lembrados? Qual o nosso papel nessa história? Eu acho que é uma questão coletiva, mas também individual, né? Como é que eu quero me situar dentro desse contexto? No meio desse incêndio, o que eu vou fazer? Qual será o meu papel? Qual será a minha atitude na hora da crise? Então, é essa questão que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, com os amigos, nessa conversa. Foi ela que nos motivou, que nos, digamos assim, sensibilizou para trazer para esse congresso essa questão e conversarmos um pouco sobre isso. Porque eu acho que ela é fundamental para o nosso destino, para a nossa consciência, né? Para que daqui a algum tempo, quando desencarnarmos, possamos olhar os nossos mentores nos olhos
e dizer: eu fiz o meu melhor, eu fiz aquilo que era possível, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, né? E sem o constrangimento da oportunidade perdida, de, de, de não ter contribuído do jeito que poderia ter contribuído num momento tão importante. Então, vamos falar sobre isso. Quando se pensa nos primeiros discípulos, eles deram testemunhos fantásticos, né? De coragem nos círculos, pagando muitas vezes com a própria vida, a sua fé, o seu amor a Jesus e a sua doutrina. Nós não precisamos passar por esses sacrifícios, situações, né, de risco de vida, mas nós podemos dizer que, assim como eles tinham ao Cristo, e que o Cristo foi suficiente para lhes dar aquela força, aquela coragem, aquela fé, nós temos algo tão precioso e valioso quanto, que é o Espiritismo cristão. Vejam o que Kardec nos fala a respeito. Uma nova geração surge, cujas crenças se fundarão, no Espiritismo cristão. Assistimos à transição que se opera. Então, para Kardec, essa geração de espíritas, hoje nós somos milhões de espíritas, a começar do Brasil, né? Era um futuro ainda remoto, distante. Para nós é uma realidade. Nós somos já quarta, quinta, sexta, não sei, geração de espíritas que já nascem nessa condição ou que já têm na família essa referência, que já tem as obras todas publicadas, tem Chico, tem Ubaldi, tem Divaldo, tem Frederico Júnior, tem Bezerra de Menezes, tem Bittencourt Sampaio, tem tudo. Então, nós já vivemos, digamos assim, nessa geração em que o espiritismo cristão está vivo, ele foi colocado às nossas mãos para orientar as nossas vidas. Então, nós temos uma preciosidade em mãos, né? Nesse espiritismo cristão que as gerações de um século atrás ainda não tinham tão consolidado, tão bem formado, tão bem resolvido como nós temos hoje. Kardec impunha, né, essa bandeira de uma forma orgulhosa, verdadeira, intensa, né? Diz ele: a bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão. Olha que bacana. Desse espiritismo que veio para lembrar e explicar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Diz ele, com aquela satisfação do dever bem cumprido: nós abrimos o caminho do espiritismo cristão. Ele sabia que estava semeando, que estava plantando, que estava abrindo avenidas largas, preparando um terreno, quando publicou, em 1864, o maravilhoso Evangelho segundo o Espiritismo, né? A obra que faz a conexão definitiva do Espiritismo com o cristianismo do Cristo, que apresenta o Espiritismo como a terceira revelação da humanidade, que vinha exatamente para cumprir a promessa de Jesus, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando disse solene: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Kardec estabelece exatamente esse paralelo logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, item 7, quando diz:
O Espiritismo desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Que beleza! Então, é esse espiritismo cristão, esse espiritismo que vem lembrar o maior patrimônio da história da humanidade, que é o cristianismo do Cristo, que é o Evangelho de Jesus, a, a obra mais iluminada, mais espiritualizada, o divisor da história, precisa, e que foi o fundamento, embora os adereços humanos, as incompreensões humanas, foi a base de toda a construção da civilização nos últimos 2000 anos, agora volta na sua pureza original, na sua essência, no seu brilho diamantino, para estabelecer as bases, dessa vez na sua pureza, para a nova civilização do terceiro milênio, para esse mundo de regeneração, para essa Jerusalém celeste, né? Que é o nosso futuro, que é o futuro que nos está reservado e destinado, e que, com base nesse cristianismo revitalizado, purificado, limpo de todas as impurezas humanas, nos trará os elementos necessários para a construção desse porvir. Então, é esse o papel do Espiritismo. E diz ele, lá em 1862, no terceiro discurso da sua viagem espírita, né? O verdadeiro espírita é o espírita cristão. O verdadeiro espírita equivale ao cristão verdadeiro, diz ele lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, sede perfeitos. Uma coisa é igual à outra. O Espiritismo é a nova edição do cristianismo do Cristo. Só que dessa vez vindo diretamente dos espíritos, para que não haja a poeira dos adereços humanos, as intervenções, os acréscimos, né? Para que seja respeitada a sua inteireza, a sua pureza, a sua limpidez. Então, nós somos beneficiários de uma oportunidade única. Somos, sim, o primeiro século, vamos dizer assim, que tem a possibilidade de viver segundo os ensinos de Jesus, sem esses acréscimos, sem essas contribuições humanas que foram desnaturando, né, a sua pureza original, descaracterizando a sua mensagem de amor ao longo dos séculos. Então, é com muita razão, com muita propriedade, que Kardec nos diz: nós abrimos o caminho do Espiritismo cristão. Espiritismo cristão que 2 anos depois da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, nos chega com a publicação em 5 de abril e 5 de maio de 1866, da obra Espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação. Finalmente, a promessa do Cristo plenamente cumprida, plenamente realizada. A vinda ditada pelos espíritos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos e por Moisés, traz, pela primeira vez na história da humanidade, toda a explicação dos evangelhos de Jesus, todos os capítulos,
todos os versículos, todas as parábolas, todos os episódios, tudo, absolutamente tudo, para que não faltasse esclarecimento sobre o que quer que fosse, para que tivéssemos toda a orientação necessária para o nosso viver, para o nosso modo de pensar, de agir, de proceder, de falar, de conviver. Então, a caridade, né, o amor de Jesus de nos enviar esse ensino exatamente no momento que se abria a era de transição da humanidade, que nós estávamos entrando nesse ciclo tão auspicioso pelos resultados que nos promete, mas tão complexo pelas turbulências do voo que teremos no caminho. Então, em nome do Pai, ele nos envia o Consolador, exatamente aquele que teria o papel de nos lembrar, nos explicar tudo aquilo que ele nos ensinou e também de nos consolar, nos fortalecer, nos preparar, nos dar força para enfrentar essa diversidade com bom ânimo, enfrentar o bom combate com um brilho nos olhos, né? com um espírito aguerrido de levar os nossos irmãos, de puxar a todos, de não deixar ninguém para trás, para seguirmos juntos na grande corrente do bem, para preparar os alicerces desse mundo de regeneração com que todos sonhamos. Por que a revelação da revelação? Porque a revelação espírita explica a revelação cristã. É nesse sentido. Então, quando diz ali, espiritismo cristão ou revelação da revelação, eu poderia botar aqui um sinal de igual. Espiritismo cristão é igual à revelação da revelação. É a revelação da revelação. É a explicação da revelação cristã. Esse é o principal papel da doutrina espírita. A ciência espírita é a nossa base, é o nosso alicerce. A filosofia espírita é a elaboração das revelações recebidas, o amadurecimento, a introspecção dos ensinos para aplicação no nosso dia a dia, mas a parte religiosa, o redespertamento da nossa espiritualidade, da nossa lucidez espiritual, à luz dos ensinos do nosso mestre, do nosso único e verdadeiro mestre, que é Jesus. Esse é o grande objetivo do espiritismo, da doutrina espírita. Os espíritos insistem, repetem esse ensino a mancheias, né? Dizendo: nosso objetivo é torná-los melhores. E esse, então, o seu fundamento. Essa explicação é importante porque essa expressão revelação da revelação já foi muitas vezes mal interpretada, né? E é preciso que se fique claramente associada à nossa doutrina. O fato de ser também o nome dessa obra, dos quatro evangelhos de Rustem, é porque ela, digamos assim, consubstancia, reúne, simboliza e realiza aquela promessa do Cristo, de lembrar e explicar tudo aquilo que ele ensinou. É por isso que há essa homonomia entre obra e objetivo e tema, mas o espiritismo cristão é a revelação da revelação. É ele a nossa joia, olhem que beleza, o nosso tesouro mais valioso, o legado, o produto mais avançado da nossa civilização. A síntese daquilo que de melhor nós temos da ciência, da filosofia, da religião e da arte, atingindo o topo, o vértice da pirâmide e preparando um legado que nós vamos oferecer para as gerações futuras,
que vamos transportar para o futuro, como que no transplante da árvore do Evangelho, não apenas de Israel para o Brasil, não apenas de Roma para o Brasil, mas do passado ou do presente para o futuro, para que as futuras gerações recebam esse regalo, esse relicário dos nossos corações e possam aproveitá-lo da melhor forma possível no fragor da batalha, na hora mais escura, mais difícil, eles possam ter esse recurso à sua disposição para enfrentar as adversidades. A história dessa expressão, revelação da revelação, está nesse volume tão querido à nossa casa e à nossa causa, que é Jean-Baptiste Rustem, apóstolo do Espiritismo, dos nossos amigos de fé, irmãos, camaradas, Jorge Damas Martins e Estênio Monteiro de Barros, né? Publicado já 2 vezes pela nossa casa, em 2005 e 2016. Nessa última edição, lá nas páginas 61 a 66 e 386 a 388, mas, resumindo aqui rapidamente, ela surgiu antes da doutrina espírita, a expressão revelação da revelação, e, historicamente falando, ela é atribuída ao filósofo, advogado e político francês, escritor também, Joseph de Maistre, eu não sei se a pronúncia está correta, ele utilizou pela primeira vez essa expressão, revelação da revelação, em 1821, já antevendo, digamos assim, um novo ciclo revelatório, uma nova revelação religiosa. E Kardec faz um estudo sobre esse escritor na Revista Espírita, em abril de 1867, e cita, inclusive, a passagem em que ele se refere a esse futuro, então, lá em 1821, da revelação da revelação. Diz ele, Joseph Maistre, naquela ocasião: e não digais que tudo está dito, que tudo está revelado, e que não nos é permitido esperar nada de novo. Do lado dos conhecimentos divinos, falta-nos muito. Ainda uma vez, não censureis as pessoas que disto se ocupam e que veem na revelação as mesmas razões para uma nova revelação da revelação. Então, ele mesmo antevia, sentia necessidade de mais luz, de mais conhecimento, de mais informação sobre a parte moral, sobre a parte religiosa, né? E anteviu isso de maneira brilhante. Esse entendimento de que o Espiritismo é a revelação da revelação foi compreendido por grandes espíritas, tanto da França quanto do Brasil. Eu peguei aqui uns poucos para citar. O primeiro deles, André Pesani. Todas essas citações estão lá nesse volume, no Jean-Baptiste Rustem, Apóstolo do Espiritismo, do Jorge do Estênio, né? Mas vejam só como é que ele traduz bem esse papel do Espiritismo conforme esse entendimento que estamos aqui apresentando. Da mesma forma que o Cristo veio completar e desenvolver a lei de Moisés, o Espiritismo vem em nossos dias, inicialmente por espíritos simples e posteriormente por grandes espíritos, mensageiros do Pai Celeste, confirmar, ampliar, fazer receber e compreender a todos a doutrina do Cristo, preparar a fusão dos cultos e a magnífica unidade religiosa do futuro. Esta é a grande missão que está para começar. Numa palavra, o Espiritismo, ou o surgimento do Espírito, é, como foi profetizado por Joseph de Maistre, uma revelação da revelação. Então, essa compreensão do Espiritismo ser a revelação da doutrina do Cristo foi muito claro, muito objetivo, tanto da parte do codificador, como vimos na citação que ele fez, quanto digamos assim,
contemporâneos dele, relevantes, com bom entendimento da nossa doutrina. Um outro contemporâneo de Kardec, o senhor Augusto Beis, que dirigiu diversos jornais das primeiras horas do nosso movimento lá na França, escreveu, olha, em junho de 1865, portanto, quase um ano antes do lançamento dos primeiros volumes dos Quatro Evangelhos, em abril de 1866, né? Disse Augusto B. Os Espíritos do Senhor, que, segundo a promessa do Cristo aos seus apóstolos bem-amados, se espalharam sobre a terra a fim de trazer a seus irmãos essa revelação da revelação, há tanto tempo esperada, quererão também, disso temos a íntima convicção, ajudar-nos em nossa difícil tarefa. Assim vemos, né, claramente que aqui dois dos contemporâneos do codificador, em 1865, traduzindo, refletindo esse papel da doutrina espírita, segundo a profecia de Joseph Maistre, com esse papel de lembrar e explicar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Doutor Bezerra, aqui no Brasil, o nosso Kardec brasileiro, nós temos feito, pela nossa Casa de Recuperação, o resgate da sua série maravilhosa, dos seus estudos filosóficos, né? A maior e mais importante coleção de artigos espíritas já redigidos em língua portuguesa, de todos os tempos, e já posso antecipar os 3 primeiros volumes que estão prontos, em formato digital, né? Agora é tudo digital, serão oferecidos como brinde a todos os participantes do Congresso Rustem. Nós vamos oferecer aos nossos amigos do Idefran, do Templo Espírita Vicente de Paula, da TV Ibis, a todos que estão transmitindo e reproduzindo aqui, digamos assim, o conteúdo do nosso congresso, os arquivos, os links, para que todos possam receber e manter o nosso hábito, né, de oferecer sempre um livrinho para cada congresso. Dessa vez vão oferecer 3, os 3 primeiros volumes, mas apenas virtualmente falando. Mas o doutor Bezerra repetiu esse ensino diversas vezes. Diz ele, o Espiritismo é a revelação da revelação, isto é, a interpretação do Evangelho em espírito e verdade. Isso lá pela primeira vez no capítulo 81, no primeiro volume dessa série. Depois, no volume 3, mais 2 vezes. A doutrina espírita é para nós a mais apurada filosofia que tem sido dada à humanidade. E, ao mesmo tempo, a revelação da revelação, ou interpretação do Evangelho em espírito e verdade. E ainda uma terceira vez. Quando o Espiritismo, ou nova revelação cristã, revelação da revelação. Então está claro. Nós estamos na reedição do Evangelho de Jesus. Nós estamos outra vez vivendo o período do cristianismo primitivo. Nós somos hoje o equivalente àqueles cristãos primeiros, aqueles que viveram as primeiras horas do cristianismo na Terra, os primeiros séculos do espiritismo na Terra. É a eles que nós devemos nos comparar, aos seus exemplos que nós devemos seguir, sobre a sua atitude, sobre os seus valores que nós devemos nos orientar para podermos fazer com que vale a pena, com que possamos fazer jus às graças, às bênçãos, às dádivas recebidas para a nossa geração. E nós não podemos perder noção disso. Mas, além desse benefício, de toda essa graça, essa onda benfazeja que nos protege,
que nos ampare e orienta em meio a essa tempestade que nós estamos vivendo e que Jesus tão carinhosamente chamou do Consolador, né? Nos preparando para enfrentar as adversidades. Diz os 4 evangelhos que o Senhor não enviou aos homens um juiz, mas um guia, um amigo, um protetor, e é nesse papel que até hoje ele nos cuida e nos orienta. Além dessa proteção no tempo, nós recebemos também um papel específico enquanto brasileiros, enquanto espíritas brasileiros. E fazendo esse resgate dos artigos do Dr. Bezerra e nos deparando lá entre 1888 e 1892 com as diversas mensagens que o nosso codificador deu ao Brasil, especialmente, as principais delas reunidas pela Federação Espírita Brasileira nesse volume A Prece e recebidas por ninguém menos que Frederico Pereira da Silva Júnior, né? O Chico Xavier do século XIX, e que hoje praticamente esquecido, e que nós sempre fazemos questão de lembrar, de venerar, de homenagear na sua simplicidade. Dr. Bezerra, ele se refere como um dos mais preciosos e eminentes intérpretes da revelação espírita no mundo inteiro, em todos os tempos. Então, com esse status, nessa condição que nós reverenciamos a sua memória, o seu trabalho e, por consequência, as mensagens que ele recebeu, inclusive como médium do codificador Allan Kardec. Então, essas mensagens deveriam ser colocadas num quadro em todas as instituições espíritas brasileiras, porque são um recado expresso do nosso codificador através de um dos melhores e mais preciosos intérpretes da revelação espírita no mundo inteiro de todos os tempos. Essas mensagens foram também reunidas por em um opúsculo que hoje está fora de circulação, está esgotado, digamos assim, mas que precisava ser editado todos os anos, ditados de Allan Kardec. A última edição foi em 1934, pela Federação Espírita Brasileira. Nós, no dia que encontrarmos um original desse volume, vamos publicá-lo também, porque, enfim, por essa razão que acabamos de expor, né? Mas o que o codificador nos diz através do grande, precioso e eminente médium Frederico Pereira da Silva Júnior? Por toda parte se fez luz, revelou-se à humanidade o Consolador prometido, recebendo os povos, de acordo com seu preparo moral e intelectual, missões importantes, tendentes a acelerar a marcha triunfante da Boa Nova. Todos foram chamados. A nenhum recesso da terra deixou de apresentar-se o Consolador em nome desse Deus de misericórdia. Olha que beleza! Esse Deus de misericórdia, que não quer a morte do pecador, nem o extermínio dos ingratos, e sim os deseja ver remidos dos desvarios da carne, da obcecação dos instintos. Sendo assim, a esse pedaço de terra que chamais Brasil, foi dada também a revelação da revelação. E aí podemos usar nos dois sentidos, tanto no sentido geral do espiritismo cristão, quanto no sentido específico da obra dos 4 Evangelhos de Rustem, porque sabemos dessa homonomia. Firmando os vossos espíritos antes de encarnarem, compromissos de que ainda não vos desobrigaste, ainda não cumprimos. E diz mais, olha que dureza. E perdoai que o diga, tendes mesmo retardado o cumprimento deles e de graves deveres, levados por sentimentos que não convém agora perscrutar. O que não podeis fazer com o Evangelho, unir-vos pelo amor do bem, fazem os vossos inimigos unindo-se pelo amor do mal.
Eles não obedecem a diversas orientações, nem colimam objetivos diversos. Tudo converge para a doutrina espírita, revelação da revelação, que não lhes convém e que precisam destruir, para o que empregam toda a sua inteligência, todo o seu amor do mal, submetendo-se a uma única direção. Meus irmãos, tantos prejuízos já tivemos desde o século XIX, com essa tentativa de separar, de segmentar a nossa doutrina, né? Tinha os científicos e os místicos, chamavam o doutor Bezerra de místico e seu grupo. Chamar doutor Bezerra de místico é a mesma coisa de chamar Allan Kardec de insensato, né? Se Kardec é o bom senso encarnado, doutor Bezerra não lhe deixa a desejar. Se quer homem mais racional, mais prudente, mais sensato, mais centrado, mais objetivo, mais científico, no pleno sentido, no melhor sentido do termo, só alguém desvairado ou muito mal intencionado, por mais que se revestisse ou se travestisse do nome de espírita, poderia chamar um luzeiro, né, da nossa doutrina, como Bezerra de Menezes, de místico, na tentativa vã de desmerecê-lo, de diminuí-lo. Né? E quantos ainda hoje, sem atentar para o desvario dessa expressão, às vezes a repetem, sem intenção, assim compreendemos, mas ela precisa ser renegada da nossa história, é uma mancha da nossa tradição espírita brasileira ter algum dia apontado para Bezerra de Menezes e o grupo e os integrantes do seu grupo Ismael como místicos na tentativa de diminuir esses gigantes de espiritualidade sobre cujos estamos todos apoiados, né? Ainda hoje, essa conversa tão triste, espiritismo de esquerda, espiritismo de direita, não existe isso. Só existe espiritismo para frente, para o alto, todos juntos, reunidos para evoluir, para se perdoar, para crescer, para preparar como cristãos primeiros os alicerces da nova era que se aproxima. É esse o nosso papel. E não foi única essa mensagem do nosso codificador. Houve outra, essa nós não conseguimos identificar a fonte, mas Dr. Bezerra a reproduz no capítulo 255, né, no artigo 255 da sua série de artigos Espíritos Filosóficos. Diz ainda o codificador: o espírito de verdade, presidindo a todos os centros, dando a cada um segundo suas aptidões e seu desenvolvimento moral, trabalha incessantemente pelo maior resplendor da luz espírita, pelo aperfeiçoamento do homem, completando desta sorte a promessa de há 19 séculos. Nesse trabalho santo, nesse labor constante, não ficastes esquecidos. Também a vós foi distribuída a vossa tarefa, de tanto maior alcance quanto decorre das maravilhas que podem arrebatar o entendimento do homem, tendo por base a moral do Evangelho. Então, sempre o Evangelho. O papel dos espíritas no Brasil é o trabalho sobre o espiritismo cristão, é levar a todos, ao mundo inteiro, como tem feito o nosso Divaldo tão brilhantemente, né? A mensagem, a lembrança e a explicação de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Essa é a nossa obra, essa é a nossa parte, esse é o nosso legado, a nossa parte na herança e que nós precisamos compartilhar com nossos irmãos. Isso vale tanto do ponto de vista coletivo, quanto do ponto de vista individual. E aqui nos aproximamos da conclusão, né, da nossa parte. Primeiro, vejamos o que diz respeito ao coletivo. Meus irmãos, é na hora das crises
né, que as fragilidades humanas mais aparecem. E esse ditado que aqui reproduzo, né, casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão, é um dos mais certos de todos os tempos. Porque na hora das crises é muito comum que cada qual tente atribuir a terceiro a responsabilidade, ao outro. Os conflitos se acirram, reducrescem, se acentuam. E é muito fácil que o caos se instale quando mais necessária se torna a união, a compreensão, a confraternização para superar as adversidades. É como se os bombeiros estivessem discutindo na hora do incêndio. Não vai dar certo. Então, lembra daquela frase maravilhosa de Jesus, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e que fez com que todos largassem as pedras e ficassem em silêncio e fossem embora. Nós estamos vivendo um momento hoje, a sensação que nos dá, e não sei se os irmãos compartilham dela, mas como se todos estivessem armados para atacar pedra em todos. No que os problemas crescem, no que as polarizações se apresentam, é como se todos estivessem com uma pedra na mão para atacar no próximo, para responsabilizar o outro grupo, o outro, o terceiro, por aquilo que nós todos juntos fizemos. Como se nós estivéssemos sempre certos e o outro estivesse sempre errado. Esse nós pode ser individualmente, pode ser coletivamente, pode ser em qualquer âmbito que se possa imaginar. Então, na hora que nós estamos vivendo uma crise de transformação, na hora em que nós estamos em plena tempestade, precisando chamar a Jesus e remar, aprendendo a remar juntos para sair do meio da situação que nos encontramos, nós fomentamos a divisão. E aí me ocorre, pensando, né, nessas questões, me ocorreu aqui uma interpretação que é pessoal, mas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa frase, no famoso discurso profético de Jesus, né, no capítulo 24 de Mateus, quando ele fala do fim do mundo, ou seja, exatamente desse período de transformação que estamos vivendo, ele se serve dessa expressão, né? A abominação da desolação no lugar santo. Essa frase sempre me impressionou. Muito, 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 muitas vezes. Muitas vezes. E me parece muito triste. Muitas vezes eu a vi sendo relacionada ao comportamento das instituições religiosas, né? Aqueles que, às vezes, comprometem, digamos assim, os compromissos assumidos no seu trabalho religioso, mas não, eu pensei, o Evangelho, o Reino de Deus, se refere àquilo que se passa dentro de nós. Então, essa abominação da desolação no lugar santo também se deve referir a algo que se passa dentro da gente. E foi a partir daí que eu cheguei a um novo entendimento dela, né? Procurando um dicionário, diz assim: a abominação é um sentimento misto de desprezo, de ódio e horror, uma coisa que desperta esse sentimento, alguma coisa que desperta esse. Então, eu não pensei em desprezo nem ódio, eu pensei em horror, né? Alguma coisa que desperta horror. E desolação, né? Desolação, o sentimento de tristeza, né? Pulou aqui, de tristeza,
de inconformidade com aquilo que vê, de lamentar aquilo que vê. E o lugar santo não será o coração humano? Então, como é que a gente poderia juntar essas três coisas, né? Um mundo de regeneração precisa necessariamente ser precedido por um mundo de arrependimento. A sensação que eu tenho é que, no meio desse caos, dessa confusão que nós estamos vivendo, dessa murmuração coletiva, de cada um apontando o erro do outro, atribuindo os problemas ao outro grupo, ao outro partido, à outra religião, ao outro, sempre ao outro, sem conseguir perceber as próprias falhas, as próprias participações no problema. Nós estamos e vamos chegar a um ápice da crise, quando nós todos vamos ver o produto da nossa obra coletiva. E na hora que nós despertarmos para as nossas participações no que está lá fora, a nossa sensação vai ser de horror, de abominação, de desolação, de tristeza. E o nosso coração, o nosso lugar santo, vai lamentar profundamente esse modo de vida que tão orgulhosamente e afanosamente nós abraçamos, do hedonismo, do consumismo, do personalismo, do egoísmo que nós temos vivido nos últimos séculos. Mas diz Jesus que nesse momento, quando se der a abominação da desolação do lugar santo, quando nós atingirmos esse estado limite de arrependimento por tudo aquilo que juntos, coletivamente, nós fizemos ou deixamos de fazer, aí então, e só então, é que nós vamos começar um verdadeiro mundo de regeneração. Então, se é assim, e nós imaginamos que seja, qual a orientação do espiritismo cristão, primeiro para nós todos, e depois para todos com os quais nós convivemos ao longo do tempo? Não vos erijais em juízes uns dos outros. Seja infatigável a vossa indulgência. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Nós falamos tanto em caridade, né? Nós espíritas enchemos a boca para falar fora da caridade não há salvação. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus, conforme consta lá do Livro dos Espíritos, na sua questão 886? Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, fora da caridade não há salvação, significa fora da benevolência não há salvação para todos. Fora da indulgência não há salvação para todos. Fora do perdão não há salvação para todos. É essa mensagem que nós, espíritas cristãos e espíritas brasileiros, precisamos levar ao mundo inteiro. Diz Emmanuel, evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. E, finalmente, talvez a mais bonita de todas, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o nosso papel em âmbito coletivo é a pacificação dos ânimos.
é o arrefecimento, né, da temperatura moral, dos embates, é chamar todos à razão, é lembrar a todos a frase de que atire primeiro aquele que estiver sem pecado, a primeira pedra, lembrar a todos que nós seremos julgados conforme houvermos julgado os nossos irmãos, como nos ensina Jesus no Pai Nosso, de que pelas nossas próprias palavras, por aquilo que nós mesmos dissemos, seremos julgados, conforme nos ensina Jesus, para, no meio da crise, estabelecer um ambiente de compreensão, de fraternidade. E, finalmente, em âmbito individual, meus amigos, nós temos uma verdadeira pandemia de depressão, de ansiedade, de pânico, de suicídio. Mesmo agora, nos últimos 2 anos, no período da pandemia, nunca os consultórios médicos, psiquiátricos, etc., estiveram tão impregnados, tão lotados, tão abarrotados de gente, as igrejas, de gente pedindo ajuda. Lembra do Consolador? Como é que a crise provoca essa sensação de fraqueza, de abatimento? Dizem os Espíritos nos 4 Evangelhos, não esqueçais que cada um tem seu fardo a carregar. E que nós podemos ser os sirineus uns dos outros. Podemos ajudar uns aos outros. Devemos. Amai, olha o ensino que nos trazem os Espíritos nos 4 Evangelhos. Amai a Deus acima de tudo. Amai os vossos irmãos mais do que a vós mesmos. Não é isso que estamos fazendo aqui? A nossa corrente do bem, a nossa corrente de fraternidade que só tem mãos abertas, né, para oferecer a quem chega, para que se junte essa corrente e aumente também. Todos precisando de força. Quem ainda não se sentiu precisando de um alento, de uma palavra, de um incentivo, de um abraço, de um aperto de mão, para poder enfrentar as suas dificuldades? Estendei a mão protetora aos fracos, esforçai-vos por exalçar os aviltados. Então, um a um, é a esse trabalho que o Espiritismo cristão nos convida, e especialmente os espíritas brasileiros. Todas as vezes, nos diz Jesus, que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Os invisíveis, ou aqueles que trazem muitas vezes as dores invisíveis, estão sorrindo por fora, cumprindo suas atividades profissionais, mas quando chegam em casa, às vezes sozinhos, há um silêncio insuportável que precisa de ajuda. Meus amigos, para concluir, para aqueles que tiverem dúvida de como colocar em prática essas orientações, esses conselhos, no seu dia a dia, com aqueles que moram dentro das suas casas, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de escola, em todo o ambiente, o roteiro está aqui. É levar amor onde houver ódio. Levar perdão se houver ofensa. Levar união quando houver discórdia. Colaborar com a fé quando surgir a dúvida. Prestigiar a verdade diante do erro. Trazer esperança diante do desespero. Alegria diante da tristeza. Luz diante das trevas. É preferir consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. E amar que ser amado. Nós temos absoluta convicção que se nós todos, dessa grande corrente do bem,
em que se constitui a família espírita do Brasil, sem divisões, sem subterfúgios, sem demora, todos de mãos dadas e numa única voz, levarmos para aqueles que fazem parte de nossas vidas esses ensinos, que tão bem fazem as nossas almas, nós estaremos cumprindo a nossa missão. Então, nós não podemos esquecer dela, nós temos que lembrá-la todos os dias, porque se assim fizermos, quem sabe, nós vamos poder um dia cantar como os cristãos primeiros cantavam, hinos de fé, hinos de alegria, hinos de paz, celebrando a alvorada desse mundo de regeneração. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os amigos do Idefran, o nosso Felipe Salomão, a nossa Andercia, o nosso Rui, a todos os amigos do Vicente de Paulo, a todos os amigos da família Ibis, da nossa querida Casa de Recuperação, aos demais participantes aqui desse congresso, nosso Maurício, Jorge, nosso Rodrigo, todos, e mandar a todos um abraço bem apertado, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.